Seja muito bem-vindo ao Inovativos, espaço na Band News FM para discutir inovação, cultura digital, a transformação digital. E hoje vamos falar bastante também sobre novos negócios. Você acompanha o programa aos domingos, na nossa programação, no rádio, no Dial, e também nas nossas redes sociais, no canal Rádio Band News FM no YouTube, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, além das nossas pílulas. Colunas com informações sobre esse universo digital às terças e sextas ao longo da programação da Band News FM. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, e com meu parceiro Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Inovativos, que tem esse propósito de levar informação, conhecimento para você que quer empreender, trabalhar com tecnologia, se digitalizar, não só por meio dessas novas ferramentas, né, digitais, tecnológicas, mas principalmente no seu jeito de pensar nesse novo mundo, com bastante contradição, mas também com bastante oportunidade ali de desenvolvimento, de geração de renda. E hoje a gente vai trazer aqui um grande representante da Microsoft, né, Alexandre? Vice-presidente de inovação, transformação e novos negócios da Microsoft Brasil, o Franklin Luzes. Queria começar, Franklin, você trazendo um pouco da sua trajetória profissional e falando do momento da Microsoft, né? Microsoft é uma empresa que todo mundo que está nos ouvindo com certeza conhece, com certeza consome, com certeza é cliente. Queria que você falasse qual que é o momento da Microsoft, o que mira a Microsoft nesse momento e quais são os planos que vêm a seguir. Obrigado, Alexandre e Vitor. É um prazer estar com vocês inovativos. Bem-vindos, telespectadores e audiência de rádio, que hoje em dia essa cross-mídia, né? Você fala no rádio, vai para o YouTube, então você tem várias mídias, é muito bacana isso. Deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou engenheiro de computação formado pela PUC do Rio de Janeiro. Quando estava na faculdade, estudando engenharia de computação lá no 4º ano, vendo as histórias de sucesso do Bill Gates, da Microsoft, do Steve Jobs, da Apple, me inspirei porque eles abriram a empresa na faculdade, na casa dos pais, numa garagem. Eu falei, perfeito, eu tenho uma garagem em casa, na verdade não era uma garagem, era o escritório do meu pai, e estou na faculdade e decidi empreender. Então, meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi uma empresa voltada para educação à distância. Agora, com o Covid, todo mundo trabalhando de casa, estudando de casa, está muito em voga, mas lá atrás foi uma grande inovação. E deu muito certo, a gente recebeu investimentos de fundos brasileiros, fundos estrangeiros e consolidamos o mercado brasileiro de educação à distância e tivemos a oportunidade, depois de abrir e atuarmos em alguns países da América Latina, de vendermos a empresa para a Xerox Corporation. Foi um grande sucesso para a gente e desde então eu, inspirado nessa história de sucesso, inspirado também de querer colocar o Brasil no radar mundial, né? A gente vê muitas histórias acontecendo lá fora, as histórias dos Estados Unidos, do Silicon Valley, de Israel, da Índia, da China agora, e o meu sonho, o meu objetivo é colocar o Brasil no radar, colocar o Brasil como um país criativo, um país inovador e um país que tenha muitos unicórnios, né? Isso lá atrás, a gente não tinha nem unicórnio, e daí veio o convite da Microsoft, aceitei, vim trabalhar na Microsoft e, como empreendedor, continuei empreendendo, agora de um modo corporativo, e criamos uma holding de investimentos, a Microsoft Participações, que tem como objetivo fomentar o ecossistema brasileiro de empreendedorismo. Desde então, criamos 2 fundos de investimentos, o BR Startups em 2014, que foi um dos primeiros fundos a atuar no Vale da Morte, né? Aquela área pós-aceleração pré-série A. Também foi um projeto de bastante sucesso. Tivemos alguns casos de saídas interessantes, como a Car10 vendida para o Banco Santander e a Olivia para o Nubank. E, recentemente, em 2020, anunciamos um segundo fundo voltado para um novo desafio, que é fomentar o empreendedorismo feminino, ou seja, startups que também de base tecnológica desenvolvam soluções que resolvam um problema real de uma forma replicável e escalável, mas que também tenham pelo menos uma sócia mulher e uma mulher atuando na diretoria executiva. Estamos muito felizes,
é um projeto ainda no início, né? São 2 anos, mas já fizemos alguns investimentos, já temos alguns parceiros e estamos felizes com essa trajetória. Mas eu vou dar uma parada aqui só para ver se entendeu a expectativa de vocês com a introdução rápida. Você tocou em vários pontos muito importantes, Franklin. Acho que o primeiro deles é a questão do empreendedorismo, né? Na minha época de faculdade, não faz tanto tempo assim, eu tenho 33 anos, os meus colegas e eu mesmo, a gente mirava muito trabalhar numa grande corporação e não propriamente empreender. Então havia na cabeça das pessoas uma separação, um grande muro chinês, separando o que é empreendedorismo do que é trabalhar dentro de uma corporação, né? Passado esses anos, trabalhando bastante com o ecossistema digital, que é de fato essa ponta de lança que está inovando em diversos segmentos, seja modelo de negócio, seja para resolver problemas que não tinham resposta ainda, não tinham uma solução ainda, que a gente pode empreender dentro das empresas. Até porque se a gente está vivendo num mundo de rápida transformação, ou seja, o que a gente vê hoje como uma resposta tecnológica, daqui 3 anos ela já está superada, então as coisas estão realmente num ritmo bastante veloz. Se eu não for, mesmo como funcionário, como um colaborador, se eu não for de certa forma empreendedor, se eu não tenho isso como um valor da minha atividade, eu não vou conseguir de fato promover novas soluções, novas ideias, adaptações a novos problemas. Então acho que esse é um primeiro ponto interessante para a gente aprofundar, porque o movimento que a Microsoft está fazendo muito com a sua chegada é um movimento que outras grandes empresas estão fazendo também, que ao invés só de olharem para os seus próprios negócios, seus próprios produtos, elas já estão olhando também um universo maior, que é o investimento em outras empresas, ajudar outras empresas menores que estão iniciando e que estão nesse processo de inovação, seja para ajudar a própria Microsoft ou a empresa que está nesse processo, seja também para promover a aceleração desses negócios e aí, obviamente, com o crescimento, também lucrar nesse sentido. Então, tendo em vista isso, quais são os principais desafios, por exemplo, no Brasil, para a gente conseguir mapear ou identificar boas oportunidades de negócio, né? Aqui a gente sabe que a gente tem um momento bastante delicado, né? A gente está passando por um momento não tão bom economicamente. A gente sabe também que tem diversas burocracias na vida do empreendedor que ele precisa superar. E os dados também que a gente tem do Sebrae é que, infelizmente, em 4, 5 anos, pelo menos 75% das empresas elas fecham as portas. Quais são esses grandes desafios, principalmente para as startups aí que você já consegue identificar aí nesse trabalho da Microsoft em ajudar a fomentar esse ecossistema? Excelente pergunta, Vitor. Eu acho que o primeiro ponto é eu brinco que é uma coisa básica, que é você desenvolver uma solução que enderece um problema real. Ou seja, se tem um problema, tem uma demanda. Se tem uma demanda, tem provavelmente uma receita que você pode gerar com ela, né? Então, e mais do que uma receita, eu acho que uma das coisas que eu também fomento aqui é a visão do capitalismo criativo e a visão do valor compartilhado do Potter, que não é só ganhar dinheiro é uma consequência. Você pode deixar um legado, você pode melhorar o meio ambiente, você pode melhorar as condições de empregabilidade, você pode gerar impacto social com mais educação. Então, são coisas que a Microsoft como um todo quer olhar de uma forma muito mais ampla do que só ter o retorno econômico. O retorno econômico, por ser uma empresa listada em bolsa privada, certamente passa por essa vertente, mas, como eu falei, podemos fazer muito mais. E fazendo muito mais, passa por, como você bem colocou, investir e apoiar a inovação, a disrupção, porque a gente não sabe, por exemplo, na pandemia, muitos negócios tiveram que ser transformados digital a forceps, ou seja, não tinham outra opção, era ou transformar digital ou morrer, ou fechar as portas, como você bem citou aí dos dados do Sebrae.
Então, fomentar a inovação não é só uma benesse para você ter um negócio inovador, mas sim, às vezes, para ter uma sobrevivência do seu próprio negócio original. Então, isso é um dado importante. O segundo dado importante que eu falo para as startups é você testar o seu produto para que ele consiga realmente ter uma aderência do mercado, ou seja, realmente tem um cliente satisfeito, porque a melhor propaganda é o boca a boca. Um cliente satisfeito recomenda o seu produto para outros clientes, para outras pessoas, para outros amigos. Então, isso é muito mais barato do que gastar milhares de dólares ou reais em anúncios. Então, essa foi uma estratégia que a minha empresa adotou no passado, né? A gente teve muito negócio que foi indicado por um cliente satisfeito e, com isso, abriu muitas outras portas. Então, esse hábito de fazer o teste, de fazer a prova de conceito, de fazer o MVP, como te diz o jargão, que é o Minimum Valuable Product, do jargão em inglês, para quem está trabalhando, mas é o protótipo, vamos chamar assim, é muito importante. A outro dado que eu também acho que é muito importante as startups pensarem é na diversidade. É você ter papéis, quando eu falo agora, eu vou falar da diversidade de papéis e competências. Geralmente, você é um bom técnico, você precisa de uma pessoa boa de vendas e marketing. Ou, ao contrário, você é uma pessoa boa de vendas e marketing, você precisa de uma pessoa muito boa tecnicamente. Porque, hoje em dia, as duas coisas precisam acontecer simultaneamente. Até porque o capital intelectual precisa estar dentro da sua empresa. Até a primeira pergunta que os fundos fazem, onde está o capital intelectual? E o terceiro item que eu recomendo é você, exatamente, reter esse capital intelectual, porque hoje o mercado está aquecido, há uma demanda enorme de contratação, de profissionais bons na área de tecnologia, e existe uma competição por talentos. E daí vem, se você tiver um modelo de retenção de talentos, aí eu estou falando de plano de stock options, planos de vesting, que é muito comum lá fora. Lá fora, quando a gente abre uma empresa, eles nem perguntam o salário, geralmente, eles perguntam qual é o plano de stock options. Porque quando a gente vê aí uma saída estratégica, um IPO ou um unicórnio sendo gerado, a gente tem uns pouquinhos bilionários, mas a gente tem centenas de milionários. E isso gera muita riqueza e gera oportunidade para o empreendedor serial. O exemplo mais famoso que eu gosto de citar é o Elon Musk, que criou a PayPal, depois o Tesla, SpaceX, e conseguiu hoje, com a SpaceX, botar foguetes indo para a órbita que estão agora bypassando o que a NASA fez lá atrás, que era uma grande empresa governamental americana. Então, isso é espetacular, né? E daqui a pouco a gente vai para Marte. Isso é um empreendedorismo na veia. Então, eu acho que esse tripé que eu citei é que eu acho que é muito, muito importante as startups pensarem. E um último ponto é a governança, né? Eu vejo também que as empresas se perdem muito nesse modelo de governança, de como ela monta um conselho, como ela atrai pessoas para a rede de networks. Não estou falando só de mentores, não, estou falando de consultores estratégicos que podem atuar no board das empresas, atuar abrindo portas, atuar como referência, atuar como uma referência muito válida para o seu negócio. Então, essas engrenagens precisam estar bem ajeitadas para ter o sucesso e evitar esse fracasso que você citou. Você conversava conosco sobre esse fundo que a Microsoft está criando para fomentar, para incentivar o empreendedorismo feminino. Eu queria falar especificamente sobre isso. Segundo o Sebrae, as mulheres ainda são minoria entre os empreendedores e eu queria que você trouxesse para a gente qual que é a vantagem de trazer mais mulheres para esse negócio. É uma visão diferente, é o enriquecimento de todo o ecossistema digital, qual que é o impacto social disso, qual que é a transformação que pode gerar na nossa sociedade o aumento da representatividade, não só de mulheres, mas também de minorias nesse empreendedorismo, trazendo outras visões de mundo para esse setor. Muito obrigado, Alexandre. Basicamente, a gente primeiro quis endereçar um problema muito importante e até estratégico no cenário global, né? Infelizmente, só 2,2% das startups que recebem investimento de risco no mundo possuem mulheres no seu quadro societário. No Brasil, esse dado é de 2%, ou seja, está bem alinhado com a média global, o que é muito baixo, né? Se a gente olhar a representatividade feminina na população, a gente deveria ter 50%.
Então, a gente realmente quer intencionalmente mudar esse cenário e a gente quer promover acesso a capital de risco pelas mulheres empreendedoras. Isso não é uma caridade, como você bem colocou, existem vários estudos globais que mostram que o fomento à diversidade gera mais lucratividade do negócio, gera melhores saídas, gera situações de lidar com o estresse de uma forma melhor, né? E isso, eu vou dar um exemplo, né? O maior unicórnio brasileiro, a Nubank, tem uma sócia mulher, a Cris Junqueira. Então, eu acho que são exemplos que mostram que realmente fomentar a diversidade é um caminho muito estratégico a ser seguido, não só pelo tópico em si, mas também como melhoria do seu retorno financeiro e do seu negócio. E você bem colocou, não estamos falando só da parte feminina, né? Como eu falei, a diversidade de papéis, de competências, as minorias, quanto mais a gente tiver representatividade da sociedade na empresa, melhores produtos e produtos mais aderentes com a população você vai desenvolver. E isso vai impactar, no final do dia, a melhor aceitação, mais fidelização e mais escala de crescimento acelerado para o seu negócio. Você tem razão, Franklin, até porque nesse momento que estamos, onde o consumidor busca novas soluções, as empresas precisam se adaptar e se mover muito rapidamente, porque senão fica para trás, porque o cenário vem mudando nessa velocidade, né? Que o diga o Netflix, que recentemente anunciou que perdeu o número de assinantes, logo depois de um momento de euforia, né? Com o boom de streaming, né? O Netflix, mesmo ele, que acabou entrando no lugar das locadoras de vídeo, que eu sinto uma grande saudade, mesmo o Netflix vai ter que se adaptar aí a novos tempos, né? Então, por isso que acaba lançando produto de games, um plano diferenciado de assinatura, com propaganda, enfim. Ninguém está imune, inclusive as empresas mais recentes, inovadoras e gigantes, né? E aí a diversidade entra nesse papel aí de troca de informações, ideias e conhecimento, porque todo mundo sabe que se reunir os homens brancos, caucasianos, do mesmo bairro que visitaram as mesmas escolas, muito provavelmente eles tendem a ter uma linha de pensamento ou de proposta por vezes semelhantes, aí que entra a diversidade. Mas eu queria abordar um tópico muito importante para quem está nos escutando e para deixar também gravado aqui nas redes sociais. Na prática, como que o empreendedor que está iniciando sua startup pode se inscrever nesses programas da Microsoft, acessar os fundos e qual é os próximos passos depois que ele se inscreveu, quem sabe num programa, ou vocês entrarem em contato com essa startup, o que vocês oferecem para além do recurso financeiro? Perfeito, Vitor. Vamos lá. A gente tem, deixa eu agora um pouquinho entrar no detalhamento do programa em si, tá? A gente tem duas camadas de atuação. Uma camada que é o eVentures, que vocês podem buscar aí na internet, tem um site, que é investimentos acima de R$1 milhão. A empresa já tem que estar com uma receita recorrente, já tem que estar com clientes e já num estágio de maturidade já ganhando tração, vamos chamar assim, idealmente com faturamento beirando também R$1 milhão. Essa é uma camada mais avançada que a gente atua. A gente chama isso, no jargão econômico aqui, do investimento de risco, pré-série A. Esse é o termo técnico para essa fase. Só que, como você bem colocou, a inovação está sendo gerada e criada a todo momento. Então, a gente também criou uma Venture Builder. O Venture Builder é o conceito de vamos chamar, um local para preparar o crescimento acelerado de uma ideia, de uma startup na fase inicial do seu desenvolvimento, onde o grupo investe cerca de até R$500 mil. Então, são investimentos menores, a empresa precisa ter um produto já na fase com cliente, pelo menos, não precisa estar na fase de tração, mas idealmente já com esse produto, com a solução identificada e com o cliente real usando. Esse grupo ajuda não só com a parte financeira, como você colocou, mas também com marketing, vendas,
gestão, governança, aspectos de diversidade, inclusão, ESG, que vem do Environment, Social and Government, que é de meio ambiente, social e governança, em português. Então, eles fazem parte criar uma cartilha de empoderamento feminino junto com a ONU Mulheres. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de não só prover o capital, mas sim ajudar no crescimento da empresa em todos os seus aspectos. Além dessas iniciativas, então, o Impact também pode ser visto na internet. Tem uma newsletter, então, também, quem quiser assinar a newsletter, vai no site do Impact. A gente tem uma newsletter já com 10 mil assinantes que falam dicas de empreendedorismo, dicas de diversidade, inclusão. É muito bacana para quem está nos ouvindo e querer conhecer mais detalhes. E a Microsoft também tem um programa chamado Founders Hub. Desculpe os nomes em inglês, mas a Microsoft é uma empresa americana, então geralmente os programas são criados globalmente. Mas é um programa de acesso a nuvem da Microsoft gratuitamente, então a gente fornece acesso ao cloud, à nuvem da Microsoft, em escalas, então desde $100, $500, se você está fazendo na fase de ideação, até $100 mil, se você tiver uma fase maior. Então, é um programa de acesso à nuvem, gratuitamente. É um programa de acesso a uma rede de mentores, então, para apoiar o seu negócio com tecnologia, com dicas de melhores práticas, dicas de como você escala o negócio. Então, também essa rede de mentoria é bem interessante. Criamos também um programa voltado para empreendedorismo social, que é o Social Entrepreneurship do inglês, que também tem as mesmas ofertas do Founders Hub, mas tem capítulos específicos para essa parte de empreendedorismo social e que também contempla essa parte da meio ambiente, diversidade, como, por exemplo, a do fomento ao empreendedorismo feminino. Lembro que a missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais. Então, eu leio essa missão, pessoa como empreendedora e empreendedora, e organização como startups. Então, acho que tem um casamento perfeito da missão da Microsoft com essas iniciativas. Franklin, eu queria saber de você como que a Microsoft enxerga hoje o mercado de tecnologia de startups aqui no Brasil. Vocês veem que o tamanho que hoje esse mercado ocupa está muito abaixo do que poderia? Vem num movimento importante de expansão? Como que é? Qual é a realidade desse setor no Brasil, segundo a visão da Microsoft? Alexandre, eu acho que antes de falar do setor de startups, vamos falar de uma maneira genérica, que a tecnologia está crescendo muito rapidamente, existe uma demanda enorme de profissionais de tecnologia. Então, primeiro, a gente tem que pensar que existe uma oportunidade enorme para fomentarmos a empregabilidade no Brasil. Então, criamos iniciativa como Microsoft Mais Brasil, que gera treinamento e capacitação gratuita para milhares de pessoas. Criamos o Conecta Mais, que gera emprego, né? Depois de ser capacitado e treinado, você quer buscar um emprego melhor então a gente tentou oferecer essa conexão com os demandantes, né? Os contratantes e com quem está procurando emprego. Então, são iniciativas que são muito mais amplas do que só a área de startups em si, mas que eu gostaria de mencionar aqui, porque são muito bacanas e eu acho que são muito estratégicas e importantes para o nosso país. Já falando do mercado de startup, que é o que você perguntou, o mercado brasileiro, o ecossistema brasileiro está crescendo rapidamente. Até 3, 4 anos atrás, a gente não tinha unicórnios. Agora o Brasil é o 7º país do mundo, 7º, 8º, essa lista cada hora mexe um pouquinho, mas está lá na lista de top 10 globalmente. Então, estamos muito bem, estamos despontando e crescendo rapidamente. Então, acho que a gente está feliz com esses resultados que o Brasil está atingindo. Porém, eu acho que uma coisa que é importante a gente prestar atenção e tentar melhorar é tentar ser inclusivo com várias regiões. O Brasil tem dimensões continentais, praticamente. Então, uma das preocupações até que a gente tem com o I é de a gente ser algo inclusivo e que abra oportunidades para a gente receber projetos de todo o Brasil. E eu acho que isso também é um ponto que a gente tem que começar a olhar, porque ideias podem ser criadas no Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste.
e não só em centros grandes como São Paulo. Então, acho que esse é um ponto que também a gente tem uma preocupação de a gente gerar essa oportunidade de inclusão para todas as pessoas no Brasil. Aliás, é um ponto muito importante que você citou aqui agora, né? Porque até eu comento aqui em vários episódios que até uma impropriedade em termos se falar em economia digital. Na verdade, todas as empresas no todo ou em parte serão de alguma forma digitais. Mesmo aquelas que não usam intensivamente alguma tecnologia. Pelo menos a forma de operar, a gestão, o consumidor demandará uma atitude digital, né? E aí, nessa toada, o mercado de trabalho realmente ele vem crescendo para esse tipo de profissional, que não é só de tecnologia, das mais diversas áreas, de administração até contabilidade, porém dentro desse universo ali digital, né? E aí entram os déficits, né? Um deles é o que você citou, que é o de tecnologia realmente, né? De programadores, desenvolvedores, técnicos de informática, que é uma dor aí que a gente vive no dia a dia e a gente não conseguiu ainda todas as ferramentas possíveis que envolvem o Estado, envolvem iniciativas como da Microsoft, mas que deveria ter muito mais entidades ali participando dentro dessa solução. E aí vem uma pergunta muito importante a respeito desse papel até do Estado nesse desenvolvimento desse setor no país. A gente vê que a gente não tem uma agenda estratégica, um plano propriamente dito, em que a gente consiga cumprir esse plano para colocar o Brasil nessa rota aí da nova revolução industrial, que são essas empresas digitais, né? A Microsoft é uma empresa de décadas, né? Ela inaugurou de fato de maneira mais sólida como uma das maiores empresas do mundo esse segmento de tecnologia. E para os próximos anos, para as próximas décadas, a gente vai ver mais empresas digitais ocupando esses espaços de maiores empresas do mundo. E aí, nesse sentido, como que você enxerga esse papel ali do Estado em promover uma agenda estratégica, seja de transformação digital e digitalização desses negócios, como também para ajudar o florescimento de novos negócios no Brasil inteiro, que é um aspecto que você colocou com bastante propriedade, que é trazer outras regiões do país para esse processo e sair das amarras, às vezes, do sudeste, do sul do país. Vitor, um tópico interessante que eu acho que é algo que pode gerar uma boa reflexão são as verbas incentivadas. O Brasil já tem um modelo bem avançado, né, com a lei de informática, com a lei do bem, que hoje você consegue usar esse benefício para investir em fundos de investimento, por exemplo, o que gera impacto e inovação na sua nascente. Então, eu acho que isso são projetos muito interessantes que o governo, lei de informática, já está em desenvolvimento e gerando investidores em fundos, lei do bem. Eu acho que isso pode ser, o que poderia ser feito é expandido. Outro ponto que eu acho que são leis que fomentam investimento anjo, né? Tem países na Europa que você também pode abater do imposto de renda, por exemplo, se você faz um investimento anjo numa startup. Por quê? Porque é um investimento de risco, que você pode perder seu dinheiro. Então, pelo menos você tem caso perda, você teve uma compensação ou um benefício de que pelo menos você abateu o imposto de renda desse valor, né? Então, eu acho que são ideias que geram mais acesso a capital por mais pessoas, né? Então, acho que isso eu acho que são ideias interessantes que já são praticadas no mundo e que o Brasil pode implementá-las facilmente para prover acesso a capital a mais e mais gente. Não só para inserir pessoas como investidoras, porque a maioria, hoje existe também um crescimento grande de pessoas investindo como investidores de risco, mas também
para projetos estratégicos em áreas estratégicas. Vou dar um exemplo. Essa área de meio ambiente, essa área de floresta, essa área de resíduo, isso tudo, de reciclagem, são áreas que carecem de investimento e que poderiam ser desenvolvidos programas específicos para essas áreas. Se você tem já muito investimento numa área, por exemplo, fintech, que é a que mais recebe investimento de risco no Brasil, não tem uma necessidade, não tem uma lacuna de capital, mas talvez uma área como reciclagem, como meio ambiente, você não tenha tanto capital disponível. E aí você fazendo projetos de incentivo, você vai atrair capital para essas áreas. Então, acho que o Brasil tem uma demanda grande, no meu ver, nessas áreas que eu citei, como também saúde, educação. Então, acho que isso são áreas que poderiam ser pensadas no desenvolvimento de programas específicos. Queria agradecer a atenção, a disponibilidade do Franklin Luzes, vice-presidente de Inovação, Transformação e Novos Negócios da Microsoft Brasil, que conversou com a gente aqui no Inovativos, trazendo bastante um panorama desse cenário do empreendedorismo digital aqui no Brasil. Obrigado, Franklin. Muito obrigado, Alexandre e Vitor, pela oportunidade. Parabenizo vocês pela iniciativa do Inovativos. Desejo muito sucesso a vocês e sucesso para quem nos está escutando, que eles realizem seus sonhos, que sejam empreendedores, que desenvolvam empresas e que coloquem o Brasil no radar global. Tá? Obrigado, pessoal. Inovativos, lembrando, é todo domingo no seu rádio, você acompanha, e também nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Rádio Band News FM. Você confere todos os nossos programas a qualquer hora do dia ou da noite.